Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a palavra de Deus protege do maligno, promove sabedoria e nos faz conhecer a verdade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra de Deus é aquilo que nos faz conhecer a Deus. Nós sentimos a presença de Deus a todo instante, mas nem sempre nós sabemos identificá-la. Através dos nossos sentimentos, Deus conversa conosco. Mas quando nós não temos sabedoria, nós não conseguimos obedecer essa voz. E a sabedoria vem por onde? Vem por conhecer a palavra de Deus. Apenas conhecer a palavra de Deus também não serve de nada. Nós precisamos obedecer, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. E a fé vem justamente por ouvir as palavras de Jesus. Quanto mais nós ouvimos as palavras de Jesus, mais a nossa fé aumenta. Quando nós vamos na igreja, nós vamos para ouvir a palavra. Se você pensa que você vai na igreja por qualquer outro tipo de coisa, principalmente motivos humanos, para ver pessoas, para conversar, para isso, para aquilo, tá tudo errado. Nós vamos para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela pode ser ouvida da sua própria casa, de dentro do seu quarto, de qualquer lugar, seja num ônibus, seja no trabalho, seja no horário de almoço, seja quando você acorda ou quando você vai dormir. Você pode buscar a presença de Deus através da sua palavra. E aonde a palavra do Senhor é proclamada, aonde as pessoas conversam sobre Jesus, Jesus está no meio delas. Porque nós não conseguimos falar no nome de Jesus se o Espírito Santo não estiver conosco. E essa é a razão que nós buscamos Deus a todo instante, para que esse Espírito ele possa estar perto de nós. Se você pudesse ver a batalha que ocorre ao seu redor, você queria clamar a Deus muito mais, talvez, do que você mesmo tem clamado hoje. Mas você não precisa ver aquilo que você pode sentir. Como estão os teus sentimentos? Como está o seu coração? Como estão os teus pensamentos? São bons? São ruins? São pensamentos de amor ou pensamentos de medo? De tristeza ou de alegria? Se você pudesse ver a batalha, você conseguiria entender o que eu estou te dizendo. E a palavra de Deus, ela começa a trazer discernimento aos nossos pensamentos. E quando nós entendemos a razão, ao invés de procurar um culpado nessa vida, nós procuramos o Senhor, porque batalhas espirituais se vencem com jejum e com oração. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 17, versículo 14 a 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E o que Jesus ele está dizendo? Olha, eu estou dando a vocês a minha palavra. E por vocês receberem a minha palavra vai acontecer uma coisa. E
E que coisa é essa, Jesus? O mundo os odiou. Então aquele que carregar a palavra de Deus dentro de si, o mundo vai odiar, o mundo vai julgar, o mundo vai tirar sarro, vai fazer meme, vai fazer brincadeira, vai rotular, vai colocar apelido, vai fazer gracinha. Esse é o mundo. Então, enquanto tiver acontecendo isso com você, por você ter a palavra de Deus dentro de você, louvado seja o Senhor. Agradeça a Jesus por isso estar acontecendo na sua vida. Porque isso prova a primeira coisa, pois eles não são do mundo, nós não somos do mundo. E nós sabemos que o mundo é de quem? É do maligno. E por conhecer a palavra, isso nos retirou do mundo. E Jesus diz também, como eu também não sou do mundo, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então a nossa proteção no mundo, dessa batalha espiritual, vem graças à palavra de Deus. Pela palavra de Deus está dentro de nós, pelo Espírito Santo rondar a nossa vida, por nós não sermos do mundo, por nós negarmos a nós mesmos e não obedecermos aquilo que é imposto. O mundo nos odeia, porém Jesus nos ama. E é por isso que eu falo que nós temos que nos posicionar. O meu chamado desde o começo, desde a minha conversão, é sobre a palavra, porque foi quando eu conheci a palavra de Deus que tudo começou a mudar na minha vida. Quem me salvou não foi a igreja, quem me salvou foi Jesus Cristo. Foi a palavra de Deus, porque antes eu fazia parte do mundo, mas eu não me sentia parte do mundo, me sentia parte de outra coisa. E essa era a razão da minha tristeza, eu viver algo que eu não queria viver, e não encontrar alguém que pudesse compreender ou sentir as mesmas coisas que eu. E foi através da palavra que eu descobri que eu não fazia parte do mundo, mas fazia parte do corpo de Cristo. E quando nós nos aproximamos da palavra, o que está falando? Que nós somos protegidos de quem? Do maligno. Então aquela batalha espiritual, aquelas coisas que nos atentavam, aquilo que nós achávamos que não vivíamos sem, aquela dependência emocional, aquele descontrole alimentar, aquele descontrole sobre as coisas do mundo, como bebida, droga, cigarro, e tudo aquilo que a gente achava que era diversão, já não faz mais parte da nossa vida. Porque é assim que o mal nos engana, dizendo que aquilo que nos mata é necessário para ser feliz, quando que a única coisa que nós precisávamos para ser feliz era da presença de Deus em nossa vida. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, se você quer conhecer a verdade, você precisa conhecer a palavra de Deus. E às vezes você fica apertando as pessoas, querendo, me fala a verdade, me fala a verdade. A verdade é a palavra. A verdade não é o que o outro diz, o que o outro acha, o que o outro pensa. Porque as pessoas sem Deus, elas buscam apenas os seus próprios interesses. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu os enviei ao mundo. Deus tem um chamado para a sua vida e você não está aqui à toa. Você foi enviado por Deus, você tem um propósito para Deus. E que propósito é esse? Que as pessoas conheçam a palavra. É somente assim que a gente consegue batalhar. É entregando a nossa vida para Jesus e às vezes a gente não entende. Acha que a vida é aqui. A única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. Diferente dos animais, eles não têm essa certeza, eles não sabem que isso vai acontecer. Mas você, desde que nasce, aprende isso.
E o que pode nos libertar de tudo isso? É a palavra. O que pode nos levar até a eternidade? É a palavra. O que pode fazer a gente suportar esse mundo? É a palavra. O que faz a gente suportar o ódio das pessoas? É a palavra. Porque enquanto o mundo odeia, Deus derrama amor sobre nós. Enquanto o mundo mendiga amor um dos outros, porque eles têm as mesmas necessidades que nós somos inundados pelo mais puro amor. E através das nossas atitudes, nós podemos mostrar que existe um caminho e que a verdade é a palavra, porque tudo aquilo que Deus disse antes de acontecer, aconteceu. E assim nós descobrimos quem são os profetas e quem são os falsos profetas, porque as coisas de Deus, elas acontecem, mas nem sempre acontecem no nosso tempo e nem do nosso jeito. Se a gente olha na Bíblia, foram centenas de anos até que certas coisas pudessem acontecer. A nossa vida, ela é breve, mas a mesma palavra é a que salva a todos. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, o que pode nos santificar? O que pode nos purificar? O que pode transformar as trevas em luz é a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre ressalvo a importância de que todos os dias você deve ler a palavra de Deus. Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus. Você escuta louvores para ouvir a palavra de Deus. Você prega para as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E a sua vida e os teus pensamentos têm que ser única e exclusivamente para isso. Porque todas as vezes que você esqueceu o que a palavra diz, você vai fazer algo que você vai se arrepender. O seu coração vai se entristecer, os seus caminhos vão se perder, a verdade não vai ser a que você quer e você vai entrar no meio da escuridão para não poder ver, muitas vezes, a podridão que é a própria vida. Então não adianta a gente ficar se escondendo, como fez Adão e Eva após pecar, achando que Deus acharia ruim pelo fato deles estarem nus e não pelo fato deles terem desobedecido a Deus. Às vezes o que nós achamos que é o problema não é a mesma coisa que Deus acha. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 3, versículo 15 e 17, a palavra de Deus, ela diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo aqui, ele está conversando com Timóteo. Paulo sabia que ele ia morrer e ele estava deixando a cargo de Timóteo que essa palavra ela pudesse continuar sendo anunciada. O importante dessa vida não é se acontece o que a gente quer, mas se nós deixamos à nossa volta pessoas que possam continuar entregando a palavra. E graças a Deus, todos os dias eu tenho conseguido fazer com que outras pessoas, a presença do Espírito Santo, elas continuem ecoando essa palavra a outras pessoas. Porque se um dia a minha vida faltar, eu tenho certeza que outras pessoas conseguem fazer o mesmo. E assim essa era a preocupação dele. Ele não estava preocupado se ele ia perder a própria vida, mas ele estava preocupado se a palavra iria ter continuidade. E quem era Timóteo? Timóteo era alguém que desde criança conhecia as sagradas letras, as sagradas escrituras. E era essas palavras e essa sagrada escritura que era a capacidade de tornar ele sábio, de entender o que Paulo estava falando, porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo.
Nem todo mundo aceita aquilo que Deus diz, porque ele não pode compreender. Então, desde pequeno, Timóteo já tinha acesso à palavra. Você tem uma criança? Você dá acesso à palavra? Deveria, porque isso vai fazer com que ele se torne sábio. Você desde criança teve acesso à palavra ou teve acesso à igreja? Você entende a razão das coisas ou ainda não entende? Porque levar uma criança pequena para brincar na igreja ou para ser catequizado ou alguma coisa, o que isso significa? Se ela não entende o papel de Deus, aquilo que ela aprende, não tem significado nenhum. Se ela olha os próprios pais e os próprios pais não santificam ao Senhor, não oram, não fazem nada e não tem nenhum dever religioso e nem nada, se o filho não consegue encontrar Jesus na boca dos pais, como ele pode acreditar em alguma coisa? Nós somos a primeira Bíblia que todas as pessoas que não creem leem. É a nossa vida, é o nosso comportamento, são as nossas palavras. E Timóteo e Paulo tinham consciência de uma coisa, que era através das sagradas escrituras e da sabedoria de Deus que a salvação viria mediante a quê? A fé em Jesus Cristo. E a fé vem como? Mediante a ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra, passamos pelo jugo, passamos por nós mesmos, nos arrependemos, tentamos viver e obedecer a Deus e não mais ao mal. E aí começa o processo de conversão e de transição das trevas para a luz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que a palavra serve? Conforme eu vou lendo, o que ela vai servir para mim? Aqui é o ponto mais importante. Quando você está lendo a palavra, é para você. Quando você ouve uma pregação, é para você. Talvez você pense assim, poxa, mas serviria para outra pessoa, mas primeiro tem que servir para você. Primeiro a palavra precisa nos transformar para depois transformar alguém. E para que ela serve? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra, enquanto eu leio ela, eu vou estar aprendendo. Eu vou ser repreendido porque ela vai deixar evidente o meu pecado. E se não fosse a palavra, eu não conseguiria distinguir o que é pecado. Porque muitas vezes eu acho que porque todas as pessoas fazem, isso é uma coisa normal. E isso não é o normal. E ela serve também para a correção e para a instrução. Então a palavra ela vai me colocar no lugar certo e ela vai me instruir a agir da forma certa. E ela também vai me ensinar a ser o quê? Justo. Porque o mesmo Deus que é amor é o Deus que é justiça. E nós sabemos que nós seremos julgados e nós também sabemos que o nosso juiz é Jesus Cristo. É Ele quem define o que é e o que não é. O nosso papel nessa vida é obedecer, não é condenar. Mas eu posso passar sim pelo crivo da palavra de Deus para mim ser corrigido. Agora vem um ponto em questão, que está bem no finzinho. Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado. Então a palavra de Deus, ele me prepara para que eu possa fazer a obra de Deus. Então não adianta às vezes a gente ficar lá vendo pregação no YouTube, gasta tempo. Se você nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez, se você não tem discernimento ainda de se ouvir uma pregação, poder dizer se aquilo que o pastor ou a pessoa na internet pregou é realmente a palavra, se aquela música que você está ouvindo é realmente a forma que Deus ensina. Hoje a gente olha a música gospel e eles usam a palavra você para se referir a Deus. Isso é desrespeitoso. Vai num juiz e chama ele de você. Vai num delegado ou em alguém de algum cargo maior e chama de você. E vê se você não é repreendido. Ninguém na Bíblia tem um relacionamento. As pessoas chamavam ele como Senhor. É o Senhor. E nós temos que ter respeito. O pessoal mais antigo tinha mais educação pelas pessoas mais velhas. Sabiam como tinha que chamar e tinha que ser porque tinha respeito. Respeito é temor, é consideração.
Então nós temos que conhecer a palavra para saber quem está cantando Jesus verdadeiro e quem está querendo apenas sucesso. Tem um pastor, PR Lucas, canta o pintor de alguma coisa, canta a música. Nem pastor ele é, nem nada. Ele acha bonito se intitular assim. E as músicas dele, assim, são aquelas músicas que você escuta e fala, nossa, que músicas bonitas, é isso que eu quero, isso aí, Deus, aqui, ó, louvado. Como que uma pessoa que não conseguiu entregar a vida para Jesus, que acredita em horóscopo, em signo e essas maluquices inteiras, tá ali cantando de Jesus para quê? Porque ele quer o dinheiro. E aí você não examina, não conhece a palavra, não consegue distinguir, fica acreditando em mentira e beleza. Ah, mas falou que é gospel, é gospel. Não. Nós queremos ouvir a palavra de Deus sendo cantada. Nós queremos ouvir aquilo que vem do Senhor sendo cantado. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a verdade, porque não tem problema nenhum. Equívoco todos nós cometemos. O que a gente não pode é continuar no erro. E desses tem vários cantores que usam do meio gospel para tirar dinheiro das pessoas, mas não entregaram a sua vida para Jesus. Então nós temos que ouvir aqueles que são instrumentos de Deus. Então antes de você gastar tempo com pregação de YouTube e um monte de coisa, leia a palavra. É muito melhor você gastar o tempo na palavra. Começa no Novo Testamento e vai lendo. Depois que você terminar tudo, aí você vai ver. Você não vai nem aguentar assistir aquelas coisas. Porque é tanta mentira, é tanta distorção e é tanta coisa que não faz o menor sentido. Tem um filme na Netflix que chama, se eu não me engano, Êxodo, Os Reis e alguma coisa assim. Meu, não tem nada a ver com a Bíblia. O Moisés, ele abre o mar com a espada. Cara, não tem nada a ver, não tem nada. E aí a pessoa assiste e fala, nossa, aquilo ali foi feito por quem? Você acha que Deus tiraria uma vírgula da palavra dele para fazer alguma coisa, para passar num cinema, alguma coisa? A série The Chosen, tem um monte de distorção, tem um monte de coisa que não tá na Bíblia também. Pô, a intenção é boa, é para abrir os olhos, tá bom, não tem problema nenhum. Eu não tô aqui julgando nada, eu só tô aqui dizendo, a palavra é melhor. A palavra que liberta, a palavra que vai fazer a diferença, a palavra. O louvor também. Porque a diferença entre o louvor é que o louvor, ele nos faz transformar também. Diferente de você ouvir uma música do mundo, ficar aí chorando amargura, sofrência, não. O louvor, ele muda o nosso coração, assim como a palavra, mas precisa ser louvores que estão alinhados com aquilo que Deus diz. Só que você não consegue nem reconhecer isso. Graças a Deus, eu aqui, como eu não tenho dinheiro, eu não tenho intenção, e se você gosta de ouvir ou não, é simplesmente não ouvir. Eu não tenho que ficar querendo pregar para agradar as pessoas, eu prego o que está na palavra, porque Deus não prega para agradar ninguém. Aquilo ali são histórias de pessoas verdadeiras, que erraram, que acertaram, que choraram, que lutaram, que morreram, que fizeram, que tentaram. E tá ali, e nós estamos comentando sobre isso, e como isso muda a nossa vida, a palavra. A palavra. Tem coisas que, isso daqui seria mais gostoso. Mas não é para ser gostoso. Transformação não é gosto. Transformação é Deus cuidando, é Deus fazendo, é Deus limpando. E quanto mais você defende as coisas que não vêm de Deus, mais vai demorar a tua transformação. Como eu encontrei o Senhor, eu estava só o pó. Para mim foi muito mais fácil. Eu já não tinha doutrina, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Então eu não tinha apego emocional por nada. Não tinha por nada. E continuo não tendo apego emocional. Porque todo o meu amor eu gasto para Deus. E desse amor eu trago para a vida, e dessa vida eu trago alguma coisa para as pessoas. Porque se a relação não for assim, não é relação. As outras relações se baseiam apenas nas coisas que nós queremos e desejamos e nada além disso. Não sobra espaço para Deus, nem para o amor e nem para a obediência. Então nós temos que purificar o nosso coração através da palavra, enxergar quem nós somos, passar no crivo, ficar com aquilo que é bom, tirar aquilo que é ruim, saber que Deus ele vai nos proteger e que a palavra que nos protege, protege os nossos pensamentos, protege os nossos sentimentos, a sabedoria que Deus nos dá, nos faz tomar boas escolhas e nos faz conhecer a verdade. E Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e nós sabemos que ninguém vai a lugar nenhum sem Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa participar da sua vida, que você comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Todo o resto é complemento, o mais importante é a leitura da palavra. Se você quer mudar de vida, leia a palavra.
Mas você não vai ler porque você quer uma bênção, uma causa ou qualquer coisa. Você vai ler porque você quer ter um relacionamento com Deus. Porque você quer converter o seu coração. Porque você quer ser luz. Porque você não aguenta mais ser escuridão. Porque você quer viver a eternidade ao lado de Cristo. E somente Ele é a salvação. E é a palavra que vai te preparar para toda boa obra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.